Oi, gente, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Vitória. Eu sou a Drica. Eu sou a Suzana. E nós somos... O mundo é nosso. No episódio de hoje, nós iremos começar contando as nossas aventuras. Na verdade, serão as nossas viagens mais marcantes da nossa vida. Então, sempre tem uma aventurazinha rolando ali, alguma coisinha interessante, talvez histórias de quase morte. Não se sabe. Vamos saber agora, todo mundo contando aqui. E Drica, que tal você começar contando aí alguma história marcante? Você tem alguma historinha pra contar pra gente? Alguma viagem que rolou? Então, eu tenho algumas histórias. Na minha cabeça é super legal, mas às vezes eu conto e nem é tão divertido assim. É para isso que existem as fanfics. Ah, é verdade. Vou fanficar aqui. Brincadeira. Então, eu sempre viajo com meu pai, com a minha madrasta, com a minha irmã e com algum primo. Sempre com a minha prima, normalmente. E nessa última viagem eu tava com a minha família e um primo mais novo. E aí um certo dia eu tava em Maceió e a gente tava no hotel. A gente falou, ué, por que não? Vamos chamar um Uber, né? Pra conhecer a feirinha aqui perto. Aí a gente chamou o Uber chegou, a gente entrou no Uber e a gente conhecia o caminho, porque a gente já tinha ido nessa feirinha, só que a pé. E o Uber começou a fazer um caminho muito louco, que era pra demorar no máximo uns 10 minutos. Ele começou a demorar uns 20. A gente começou a se olhar dentro do Uber. Meu pai tava na frente, mas eu comecei a olhar pra minha madrasta, pra minha irmã, pro meu primo, pensando, morremos, já era, vamos se perder aqui em Maceió, vamos ser assaltados. Começou a bater muito desespero. Porque nisso ele desligou o celular e colocou o celular no colo. A gente não conseguia mais ver o mapa, não conseguia mais ver nada. Tava com medo de falar com ele matar a gente. Meu Deus. Foi tenso, foi tipo os minutos mais tensos da minha vida. Aí eu comecei a olhar assim, eu comecei a tirar o cinto, que eu falei, vou pular desse carro. Passa muito pela minha cabeça. Eu pensei, eu vou pular desse carro. Bom, você está aqui agora, é um bom sinal. Sim, né? Eu tô viva. E eu comecei a lembrar de todas as histórias de Uber, de como se proteger. Eu pensei, eu vou enforcar o cara com um cinto, eu vou furar a cabeça dele com uma caneta. Meu, sei que na hora que eu decidi fazer uma coisa, na hora que eu decidi pegar o cinto pra na hora que eu decidi pegar o cinto pra enforcar ele chegou no lugar. Aí a gente perguntou, né? Tipo, o que aconteceu? Eu tava dando uma volta, tipo, pra ver se o valor subia, mas o valor não sobe do Uber. Meu Deus, que cara safado. Né? Então é isso, a minha primeira história de quase morte. Eu também. A minha também é quase morte. Conta pra gente, Vitória. Na verdade, a minha viagem de quase morte não é nem na viagem em si, é tipo, voltando dela. Então foi tudo as mil maravilhas, você vai pra viagem, se diverte tranquilinho. E aí na volta foi quando a merda aconteceu, né? Que minha mãe, ela trabalha com viagens e tudo, então eu estava numa excursão dela. Então tinha várias pessoas, nós estávamos em um ônibus voltando da viagem que foi feita lá pra Foz do Iguaçu, né? Então nós estávamos numa estradinha toda escura, né? Quando tá viajando, você passa por essas estradas que você pensa, meu Deus, eu vou morrer aqui, é isso. Aí tá tudo tranquilo, tava de boa, todo mundo estava dormindo. Era umas 3 da manhã, mais ou menos, quase 4. Todo mundo no seu soninho lá gostoso do ônibus, todo mundo deitadinho. Quando do nada, eu comecei a ouvir uns barulhos muito fortes na janela do ônibus. E aí, sabe quando você acorda e você tá meio zonzo ainda de sono? Tipo, o que tá acontecendo? E aí eu abri o olho, sei lá, comecei a pensar, nossa, estão tacando pedra, sabe? E antes, o ônibus eu começar a andar na estrada, minha mãe até tinha falado pra mim, sei lá, faz suas orações aí, pede pra alguém, não sei lá, porque, querendo ou não, tem muito assalto na estrada aqui de Foz do Iguaçu, porque, pessoal, eles pensam que a galera tá vindo tudo do Paraguai e tá indo vender no Brás, então eles pensam que a gente tá cheio de dinheiro, cheio de mercadoria no ônibus, então eles buscam assaltar, então tem muito assalto lá na saída. E aí, na hora, nem me veio isso na minha cabeça. Eu só acordei, abri o olho e falei, nossa, tô tacando pedra no ônibus, tá suando granizo, sei lá, a gente pensa coisas aleatórias. A gente nunca pensa que era um tiro indo na sua direção, porque era exatamente isso. Que eu abri o olho, olhei pro vidro, tava, sei lá, o buraquinho, e eu fiquei encarando aquilo, tipo, na minha frente, pois era um ônibus de 2 andares. Eu estava lá no segundo andar, bem na frente do ônibus. Então eu tava na parte onde o vidro é todo voltado pra mim. E aí, deram o primeiro tiro ali, e aí depois deram o segundo tiro ali. Que foi quando a minha mãe acordou, abriu os olhos e ficou, meu Deus do céu. Aí ela deu um grito, tipo, é tiro, é tiro.
falando pra todo mundo do ônibus abaixar. Então, todo mundo aí acordou, todo mundo entrou no desespero. Tinha até uma mulher grávida no meio. E aí, todo mundo tava com medo de alguém passar por cima da mulher grávida. Então, Meu foi um Deus do desespero céu. muito Meu grande. Deus, isso é uma história de quase morte. Gente, misericórdia. E assim, eu conto agora tranquilo, mas na hora eu não sei nem o que rolou. Eu tava no estado tão tipo, nossa, eu queria estar dormindo. Gente, o que tá acontecendo? Os tiros rolando. Aconteceu uma coisa parecida com a minha mãe, ela tava grávida, ela teve que deitar no chão com minha irmã também. Meu Deus, se eu passar por isso, acho que eu morro ali mesmo, sem tiro mesmo. Não precisa nem de tiro, eu morro do coração. Teve pessoas que fizeram até CC na calça, gente, vocês não têm ideia. E assim, o mais irônico disso tudo é porque lá embaixo os caras começaram a tirar lá onde estava o motorista, né? E assim, o vidro de cima não passou as balas onde eu estava. Se tivesse passado, tinha pegado em mim, porque eu não tinha pra onde fugir ali. Mas não passou. E lá embaixo tava passando tudo. E aí o motorista, gente, era uma cena de filme. Eu não sei o que aquele homem tem, baixou o cena em cima dele, sei lá. Porque ele começou a desviar de todos os tiros, cara, não pegou nada nele e saiu correndo. Não, então, como era aqueles ônibus de 2 andares, sabe? Que tem 2 andarezinhos, eu tava lá em cima, bem na frente. Então, onde tem o vidro todo, é como se eu estivesse em cima do motorista. Então, todo o vidro da frente tava aberto pra minha direção. E lá não passou as balas, não sei por quê. Mas beleza, Aqui na não reclamo, delegacia, né? alguma Estou coisa aqui assim? hoje. Como acabou? Então, o motorista saiu correndo muito, 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 muito. Sei lá. Ele foi desviando tanto que o ônibus parecia que ia tombar várias vezes. Tanto que ele tentou desviar. Foi aí que apareceu a estradinha era toda reta. Detalhe, era toda reta e toda escura, sem iluminação nenhuma. Só que apareceu uma estrada na contramão. E aí ele se jogou nessa estrada na contramão e saiu correndo. E aí os caras que estavam na frente não conseguiam acompanhar. Eram os 3 caras na frente, 2 estavam atirando sem parar, e o motorista deles. E aí ele entrou na contramão, o nosso motorista, e saiu correndo. E ele foi, até que ele foi até uma delegaciazinha. Aí o policial entrou, deu uma olhadinha no ônibus e foi só isso. E acabou por aí, gente. É isso. Nossa história de quase morte. Seu anjinho da guarda, hein? Pelo amor de Deus, tadinho. Trabalhou muito. Coitado, bateu o desespero dele lá, porque não é possível, sério, gente. Foi uma coisa que hoje eu conto rindo. Mas que podia rolar algo por dia. E você, Suzana, tem alguma historinha aí pra contar pra gente? Minha história não foi exatamente parecida com a sua, mas teve um âmbito exatamente parecido. Foi uma situação de perigo que a gente passou. Todo mundo quase morreu aqui, como assim? A minha família tem muito o costume de viajar de carro. E toda a família do meu pai e da minha mãe é do Ceará. Quando a gente viaja pra lá, a cada 2, 3 anos, a gente viaja e são 3 dias na estrada. O que significa que nesses 3 dias a gente tem que comer e dormir na estrada, em hotéis ou em pousadas. Na última viagem que a gente foi, início de 2018, a gente foi de carro. Foi eu, minha mãe, meu pai e a minha sobrinha. Na época ela tinha 9 anos. Só o meu pai dirige. Então, o primeiro dia foi tranquilo. O problema veio no segundo dia, quando a gente estava na Bahia. E a Bahia já é um lugar perigoso. É um lugar de serra, um lugar muito alto. O que mais a gente vê na pista são caminhões, aqueles caminhões de carga que fazem entregas. Nossa, dá muito medo de bater em você. Carrinho tão pequeno. Nossa, quando a gente passa perto de um, parece muito que ele vai fechar a gente vai tombar. Sim, parece muito. Bate até o desespero. Quando você tá na estrada e você vê aquelas cruzes feitas de madeira, tipo, indicando alguém morreu aqui, você tá Nossa. passando do lado. Tento não olhar pra Tem um isso. caminho pro Rio de Nossa. Janeiro que, sei lá, você passa em umas 12 cruzes um do lado da outra, bem numa curva. Então, Nossa, em Minas tem muito. Então, aí você já pensa, eita. chegou a minha hora. Mas, ironicamente, o que a gente passou não foi na estrada em si. Foi. Voltando, a gente teve alguns problemas com caminhões e tal, porque o meu pai, ele foi tentar dar uma Maria vai com as outras e tentou ultrapassar o caminhão quando outros carros estavam ultrapassando na nossa frente. A gente acabou de frente com o caminhão. A sorte é que do lado tinha um posto de gasolina, então ele virou. Se não tivesse aquele posto de gasolina, eu nem estaria aqui. Caramba. Tudo certo. Mas, quando a gente estava indo, o maior problema foi na pousada. Por quê? De noite estava muito, muito escuro e já estava chovendo e a gente não estava conseguindo chegar. Eu esqueci o nome da cidade, mas fica no fim da Bahia. Atravessar da Bahia e no fim do dia a gente não estava conseguindo encontrar nenhum lugar para dormir. E é muito perigoso você dormir no meio da estrada no carro. Éramos em 4. Então a gente não estava conseguindo encontrar um lugar para dormir. Até que era quase 10, 11 horas, e a gente encontrou um posto de gasolina. Estava ali meio abandonado, meio caído, mas atrás do posto tinha uma pousada.
Nem parecia uma pousada, parecia mais um motel. A gente não tinha onde dormir, acabou ficando lá. E a gente estacionou o carro. De madrugada, a gente acordou com som de assalto. Eita, bem onde você estava, no hotel? Exatamente. Era um lugar muito suspeito. Local que você entra, meu Deus. Era um lugar todo caído, mofado, e o estacionamento era todo aberto, É o entendeu? típico local em filme de terror que você entra e morreu. Exatamente. A gente dormiu com um olho aberto e o outro fechado. De madrugada, eles assaltaram o local. Quando eles vieram para a área onde a gente estava na pousada, a gente trancou tudo. A gente acabou acordando. A gente se trancou no banheiro até que tudo passasse. A gente ouviu alguns barulhos de tiro, foi muito tenso. De manhã, quando a gente saiu, a gente não tinha dormido nada. E o dono do posto de gasolina, ele disse que aquilo era normal, que aquilo acontecia quase toda semana. Normal? É normal Meu pra ele, ele amado, falava com tanta fecha as tranquilidade. portas. Armado, procure a polícia. Foi muito aterrorizante passar a noite inteira ouvindo aquilo. Muito aterrorizante. Não, imagina, você Eu não pensei, não, quer. a nossa viagem acabou É, agora. então, ficar ouvindo a noite toda tiro, sei lá. Ou eles vão levar nosso carro, ou eles vão nos matar. Nossa, que desespero. Uma coisa ou outra. Tô refletindo aqui a história, tô em choque ainda. É, eu tô pensando, meu Deus, tipo... Vocês já fizeram alguma viagem assim super perigosa? Ah, então, as minhas viagens, querendo ou não, sempre tem seus riscos, né? Que a minha mãe, como ela tem suas viagens todas, eu já fui pra vários locais. Então tem isso de ficar várias horas na estrada, tipo, um dia inteiro, 2 dias. Então sempre corre esses riscos, né? A gente, querendo ou não, muita gente tem medo de voar de avião. Mas se você olha as pesquisas, até os relatos, um avião é muito mais seguro do que um carro em si na estrada. É que você simplesmente vai, sei lá, você não tem rumo nenhum. Quem quiser te assaltar, assalta. Quiser roubar, você rouba. Você bater é muito fácil. Cair de um penhasco também. Mil coisas que você consegue ir pensando no caminho. Eu costumo viajar de avião, mas eu passo muito mal por causa da rinite, do ar-condicionado e tudo mais. Ah, é muito ruim também. Eu fico a viagem inteira com o nariz escorrendo. E eu lembrei de uma história agora no avião. Eita, Tava vamos lá. voltando. Não sei de onde que era, tava voltando. Sei que tava chegando no Rio de Janeiro. E começou uma turbulência. Beleza, normal, né? Todo mundo passou por isso, eu pensei. E começou muito forte. Eu falei, não, de boa, vou sobreviver. Eu sei que começou mais forte ainda. E todo mundo começou a ficar desesperado dentro do avião. E a mulher começou a falar no microfone. O meu óculos voou na minha cara de algum modo. E eu fiquei muito desesperada, gente. Meu Muito. Deus, eu pensei que tava caindo. Eu achei que eu ia morrer. Tipo, você olhava pro lado assim na janela, tinha umas nuvens enormes. Acho que tava, tipo, sei lá, ia formar uma tempestade. Eu não entendo nada disso. Sei que eu tava indo pra São Paulo e a gente teve que pousar no Rio de Janeiro. Aí, ok, o avião pousou. Eu falei, ufa, sobrevivi. Só que não tinha mais escala pra ir pra São Paulo. Aí ficou eu e minha família lá, todo mundo. Tinha muita gente no mesmo lugar lá, uma aglomeração. Inclusive, saudade de aglomerar, né? Falar de viagem Nossa, ver pessoas, seres. tá difícil. E aí a gente ficou lá e começou uma treta generalizada de gente querendo saber o que ia fazer. Aí falaram, ok, não vai ter mais escala para São Paulo. Foram avisar a gente. Todo mundo ficou bravo, porque tava todo mundo cansado, morrendo de medo, cheio de criança, sem comer. E, tipo, no meu caso, sempre que eu volto para São Paulo, tem alguém de carro para buscar minha família. E a pessoa que tava lá ia fazer o quê? Que a gente já tava quase chegando, né? Aí eu lembro de postar assim no Facebook, presa no Rio de Janeiro, fazer um check-in no aeroporto. E aí começaram a comentar o que aconteceu, o que aconteceu. Eu falei, gente, eu quase morri. Tipo, foi uma O experiência. drama básico. Aham. Gente, o avião teve que fazer um pouso muito louco de emergência, assim. O piloto deu suas voltas. Foi uma cena de filme. É assim que tem que ser. Mas foi tipo Os isso na draminhas minha básicos. cabeça, gente. Eu quase morri, então eu sempre conto com a maior emoção do mundo. Aí o aeroporto deu um jeito e eles entregaram umas fichas pra gente comer num restaurante lá. Sei que a gente Ah, comeu e menos mal, conseguiu. né? A gente conseguiu voltar no mesmo dia, só que a gente chegou muito, muito tarde e a nossa carona, tipo, e aí, o que eu faço? Tem que esperar vocês? Vou morar aqui no aeroporto? É. Foi tipo isso. Eu presenciei duas tretas muito loucas no aeroporto. Sempre dá alguma coisa, né? Com companhia Sempre dá uma aérea. tretinha no aeroporto, sempre. Nossa, falando em viagem de avião, agora vamos sair da estrada um pouquinho.
Eu lembro de uma história, ela nem é minha, de uma youtuber aí que eu ouvi esses dias, que eu fiquei rindo muito da história dela. Porque ela tava no avião, ela é uma youtuber que hoje em dia ela mora no Japão. E aí o caminho de casa que ela fez, indo até o Japão, aconteceu umas coisas. O primeiro passo da conversa é que ela comeu algo estragado durante o dia. Então ela tava no avião passando super mal. Ela já entrou lá no avião com suas ânsias de vômito, com tudo. E aí, até então, ela pensou que ela ia sozinha na fileira, porque tava tudo vazio. Foi quando entrou um japonês e sentou ao lado dela. Só que assim, os japoneses, eles têm o estereótipo deles de ser sempre arrumadinho, cabelinho sempre padrão e tudo. E esse cara era muito diferente. Era um cara com uma barba muito grande, todo tatuado. Quem sabe o que significa tatuagem no Japão até entendeu o que tava rolando. Que obviamente era um cara da máfia japonesa que sentou ao lado dela, né? Da Que conversa assim. top! Então, da conversa assim, um cara da máfia japonesa sentou ao lado dela. E aí, ele falava inglês super bem também, então não tem pra onde fugir. Era realmente alguém da famosa Yakuza. E aí, ele sentou ao lado dela, e aí ela ficou tipo, ai meu Deus. E aí, o avião, né, decolou. Foi quando começou a dar os primeiros piriri dela, de querer vomitar, de querer ir no banheiro toda hora. E o cara foi muito fofo com ela. Ele começou perguntando, de onde você é? Porque tá indo pro Japão, não sei o quê. E assim, ele tava bêbado já quando ele entrou. Ele entrou com um copão de vinho na mão, mas tranquilo. E aí ele começou a, tipo, levantar, pegar algo pra ela beber, sabe? Tipo, uma aguinha e tal. Que ele viu que ela tava passando mal. Tipo, ele foi muito atencioso pra ela. E da começa que no Japão as pessoas, querendo ou não, se você desmaia na rua, eles nem vão te ajudar. Você desmaia e fica lá caída. Nem se for um dia desmaiado, eles estão nem aí pra você. E aí esse cara foi diferente, né? Ele começou a levantar, trazer a aguinha pra ela, tudo pra ela. E ela tava tão mal, que ela teve vários desmaios dentro do avião. Então, sei lá, ela só desmaiava, nem via o que tava acontecendo. E aí foi passando as horas, o cara foi ficando mais bêbado, mais bêbado. E aí ele até deitou no ombro dela. E, tipo, ela ficou, meu Deus. Ele deitou no ombro dela e ela tava tão mal que ela nem conseguiu ter reação nenhuma. Tipo, meu Deus, tem um cara estranho aqui que eu sei que é da máfia deitando no meu ombro. O que eu vou fazer? Mas ela tava tão mal, tadinha, que ela nem teve reação nenhuma. Ela só apagou junto com ele. E Ah, assim, mas ele ela. foi fofo. Eu entrava Ele na foi máfia por fofinho, ele. mas, né, gente, quando um mafioso é fofinho como você, ainda mais uma garota, tem umas intenções rolando por aí, né? Gente, ela pode protagonizar aquela fanfic. Garota do Morro. Sim, dá Eu pra amei fazer a uma fanfic história. bem louca. Dá pra fazer uma história muito louca. Tipo, ai, eu me apaixonei por um mafioso. Bem Vila É, Lúcia. eu me apaixonei pelo mafioso, não sei o quê. Tipo isso. E assim, foi a viagem toda deitada no colo dela. E aí, quando eles foram, né, sair do avião, ele começou a falar com ela. Oi, eu sou alguém muito influente do Japão, sabia? Eu tenho muitos contatos. Se você quiser falar comigo, toma aqui o meu número. Obviamente, ela pegou esse número e nunca mais viu na vida, né? Meu Deus! Gente, ele, sei lá que ele queria com ela. Ela podia contratar um assassino de aluguel. Então, quero me Então, livrar aqui de alguém. ela precisa aproveitar da situação, né? Por falar em companhia de viagem, tipo, que senta do lado, tem uma história muito engraçada. Quando eu fui pra Bahia, tem um passeio que você faz que você toma um banho de lama. Eu sei qual é. E você passa um monte de lama no corpo. Nesse dia, eu e a minha prima voltamos desse passeio fedidas, né? Porque, sei lá, a gente passou lama preta, lama branca, a gente tava podre de caatinga, a gente tava fedendo muito. A gente voltou no ônibus, a gente começou a sentir o próprio cheiro. Eu falei, mano, você tá muito fedida. Ela falou, você também tá muito fedida. Aí, como boas crianças, tivemos a brilhante ideia, vamos tacar desodorante dentro do ônibus. Meu Deus. A mulher do nosso lado, gente, a gente tacou desodorante. Ela começou a tossir, ela começou a espirrar, e a gente começou a se sentir muito mal. Aí a gente olhava assim pra cara dela, ela tava muito brava. A gente falou, ferrou, ela vai muito fazer uma treta aqui dentro do ônibus. Tadinha, eu tenho dó dela até hoje, porque, tipo, duas crianças que nem pensou no que fez, e eu quase matei ela. Se fosse eu, se alguém fizesse isso, eu tenho rinite, né? Eu ia só morrer, ia xingar a pessoa. Enfim, tem que ter muita sorte com a companhia do seu lado, porque eu não sou uma boa. Ou eu falo a viagem inteira, ou eu durmo, ou eu taco desodorante na sua cara. Eu sou do tipo que entrou no carro de uma viagem inteira, gente. Sério. Não adianta falar, vamos viajar, vamos conversar muito, não sei o quê. Não, eu vou apagar.
Entrei no carro, eu apago, é isso. Você só vai me ver lá no final do dia, quando nós já chegando no local, pra mim entrar no hotel e ainda dormir mais. Que me dá um sono viajar, não importa se é de avião, se é de carro, se é sei lá o quê. Dá muito sono em mim. Eu não tenho sono, não. Eu normalmente baixo, tipo, 80 mil playlists. E eu vou dormir quando tá acabando a viagem. Eu não tenho muito sono, infelizmente. Eu não Meu consigo Deus, dormir. eu era muito assim antes. Aí, sei lá, aconteceu comigo. Liguei o botãozinho de quero dormir. E agora é essa. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar a gente nas outras redes sociais que vão estar aqui na descrição. E fique ligado para os próximos episódios. Beijos! Tchau! Até o próximo episódio. Vambora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Yeah! Vem comigo, vem. Não vai se arrepender. Vem comigo, vai. Vem comigo, vai. Vem comigo, vai. Vem comigo, vai.